Roma locuta, causa finita est. 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 Convenimus, Sancta Ecclesia, in Christum et Immaculata. Roma locuta, causa finita est. 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 Convenimus, Sancta Ecclesia, in Christum et Immaculata. Roma locuta, causa finita est. 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 Convenimus, Sancta Ecclesia, in Christum et Immaculata est. Roma locuta, causa finita 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 est. Seja bem-vindo a mais um episódio do Roma Locuta, esse podcast católico de evangelização, onde trazemos formações, catequeses, né? E também apostolados católicos. Nós queremos evangelizar e vamos trazer muitas coisas boas aqui no nosso podcast. Hoje recebendo uma amiga e também uma pessoa que tem um propósito de evangelização novo e muito bonito. Cida Dias, seja bem-vinda aqui a este apostolado Roma Locuta. Você é bem-vinda aqui, é sua casa. E hoje vamos conhecer a sua história. Inicialmente, antes da nossa vinheta, só falar aí a sua expectativa para a nossa conversa aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. Foi, assim, muito especial para mim quando eu ouvi assim, quero chamar você para participar do meu podcast. Eu fiquei muito feliz, porque escrever um livro não é fácil. E ter apoio de pessoas que já têm um apostolado assim, que a gente vê, que admira, é muito importante. Que alegria te receber aqui. Vai ser uma conversa aí, alguns minutos de muita alegria para nós, para conhecer um pouco da sua história. Então nós vamos rodar agora a vinheta e seja bem-vindo a mais um episódio do Roma Locuta.
Seja muito bem-vindo ao Roma Locuta. Então, já apresentei, já não é mais surpresa. Estamos felizes aqui de receber a Cida Dias, essa irmã. Eu queria inicialmente, nesse primeiro bloco, conhecer um pouco da sua história, né? Já quero adiantar, ela não é de Araxá, não é de terras araxaenses, vai contar essa história, mas agora está aqui, né? Para o bem de nossa cidade, temos aí uma católica assídua, evangelizadora. Fale um pouquinho aí da sua história, como você veio parar em Araxá, quero saber sua idade, de onde você veio. Primeiramente, a gente quer te conhecer. Eu tenho 22 anos, sou lá de 2002, venho de uma cidade chamada Itabaianinha, no interior de Sergipe. Aí mais desse interior ainda vem um povoado chamado Povoado Arruda, um povoado pequeno, de pessoas humildes, mas que eu cresci ali rodeada já do núcleo da fé católica, né? Porque era uma comunidade onde a fé é muito importante. É como diz aquela música de Padre Zezinho, né? Eu venho lá do interior, onde a religião ainda é importante. Então, eu cresci assim, já na fé católica, tenho 9 irmãos, dentre eles um padre, que é quem me deu inspiração, né? Para seguir firme na fé, é um exemplo para mim. É um padre que lá é como se fosse uma referência para você, né? Isso mesmo. Assim, ele é uma referência para mim desde sempre, né? Uhum. Inclusive, quem me incentivou a ler, a querer buscar realmente o conhecimento dos livros foi ele, lá. E me fala um pouquinho da sua catequese, assim, como que foi a sua proximidade com a igreja? Você nasceu em berço católico e nesse berço você já foi educada dentro da fé católica? Ou você entrou para a fé católica de forma tardia? Como que foi isso? Eu comecei na fé católica assim mesmo. Eu diria assim, que nós nascemos católicos, né? Mas ao longo do tempo é que nós vamos nos apaixonando pela Igreja Católica. É o que Santo Agostinho fala, né? Só se ama aquilo que se conhece. Eu cresci, fiz catequese ali, a primeira comunhão com 14 anos. No mesmo ano já fui para a turma de crisma. Me crismei com 14 anos também, que já era a idade. Uhum. Então, aí depois, lá para 2018, eu participava do coral da igreja. Cantava no coral da igreja, sou péssima para cantar sozinha, viu? Mas em grupo, eu cantava... Eu também, viu? Sozinha é sempre mais difícil. Então, eu cantava super bem ali com o grupo. Nós íamos para os povoados vizinhos. Essa é ótima, eu cantava super bem com o grupo. Sozinha não vai, não. Aí eu cantava assim com o pessoal do coral, a gente ia para os povoados vizinhos que eles convidavam para cantar. E realmente, assim, me aprofundar, conhecer a Igreja Católica, foi quando eu fui morar com meu irmão. Tenho um carinho muito grande por ele não é católico. E aí, quando eu fui morar com ele, eu pensei, não, eu preciso conhecer mais sobre a minha fé. Não para discutir com ele, mas para realmente saber no que eu estava crendo. E ele fazer com que eu quisesse ter esse desejo de querer conhecer o que é a fé católica. Que legal, então... Você tem uma caminhada católica, assim, já convicta, né? Antes de chegarmos nesse ápice. Aliás, antes da gente começar a evangelizar, é óbvio que a gente tem que ter uma experiência primeiro, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho do livro, mas ainda não. Eu queria saber mais algumas questões sobre a Cida. O que fez com que você viesse parar aqui em terras araxaenses, né? Para quem não sabe, ela está aqui já há algum tempo e é um presente para nós, né? Você está aqui. Quanto mais católicos convictos caminhando junto conosco, melhor. Conta um pouquinho, como foi a sua história de ter chegado aqui em Araxá? Eu morava em Itabaianinha, né? Não em Itabaianinha, já em Lagarto, ali, na cidade vizinha de Itabaianinha. Aí eu tava morando com meu irmão, cuidava do meu sobrinho. E um dia, assim, lá no final do ano, de 2022, eu falei assim... eu quero sair daqui, eu quero ir para outro lugar, para longe. Quero voar. Aí... Quero novos ares. Novos ares. E aí minha mãe foi e falou assim, venha para aqui. Aí eu falei, eu vou então. Aí lá no início de 2023, eu vim para Araxá. Uhum. Aí, desde então você sentiu esse desejo de estar mais perto da mãe também, né? Isso também. E colo de mãe é bom, né? Isso. E a gente cresceu assim, a partir dos 9 anos, a minha mãe veio morar aqui e ninguém queria vir. Ninguém realmente, assim, queria sair de lá das terrinhas porque gostava muito. Vivia largado, no meio do mato lá. Aí ninguém queria vir. Aí depois, meu irmão veio um período, depois não quis ficar. Aí eu vim e gostei e não quero ir embora. E quanto tempo já tem isso, Cida? 2023. Já vai fazer 2 anos, né? Tem 2 anos já. Fez 2 anos. E já acostumou aqui ou não? Já, eu gosto bastante. E também eu fui muito bem acolhida aqui, né? Pelo pessoal da igreja. Então, assim, eu me sinto em casa, realmente. Então, nós vamos falar disso agora. Como que foi essa acolhida? Você se aproximou, sobretudo, de uma paróquia? Você foi visitando para tentar, assim,
encaixar em uma, porque a gente tem disso, né? Embora nós somos no aspecto do catolicismo, a gente sempre vai procurar uma paróquia ali onde a gente se sinta melhor, mais acolhido. Isso é normal do ser humano. Como que foi essa procura até essas pessoas te encontrarem, esses novos amigos, né? E você também encontrar eles, né? Então, eu nem procurei. A minha mãe já me jogou na igreja. Sua mãe, então, católica também? Minha mãe é muito católica assim, daquelas fervorosas. Então, quando eu cheguei aqui em Araxá, ela conhece a Dalva, né, que faz parte lá da igreja, e falou assim, ela foi catequista, coloca ela na catequese. Eu fui pra catequese e não gostei. Aí fez, coloca ela na pastoral da acolhida. Aí eu fiquei novata e na pastoral... Isso, em qual paróquia? Na paróquia São Domingo de Guzmão. Aham. Novata e já entrando na acolhida, né? Pra trabalhar na acolhida. Então, eu comecei a frequentar ali a paróquia São Domingo de Guzmão e gostei da paróquia. Acho que eu me sinto bem lá, né? Eu falo assim, eu gosto bastante da paróquia. Eu falo assim, não, eu vou, visito outras, mas sempre tô ali. E também porque eu acho mais próximo da minha casa, né? Sim. Eu digo assim, correndo eu gasto 10 minutos, quando eu ando com passo apressado. Devagar eu gasto uns 15. Eu me lembro da primeira vez que eu te vi, foi já no contexto do seu primeiro emprego aqui, depois a gente pode falar disso, né? Porque eu sempre levo as minhas crianças ali, desde que inaugurou a Araújo aqui, aquele contexto de ser uma conveniência, né? Eu me lembro de te ver lá. E um católico reconhece o outro independente de sinais, né? Mas foi muito fácil de identificar que você estava com a cadeia de consagração, né? A Nossa Senhora, segundo o Médico São Luís. Aí a gente conversou rapidamente. Aí você falou que já me seguia nas redes sociais, né? Mas foi muito interessante. Eu falei, nossa, eu nunca vi essa moça, né? No contexto de igreja. Aí depois, obviamente, que eu te vi a primeira vez, depois já encontrei com você na paróquia. Ali aquela questão que me agrada muito, a devoção à Nossa Senhora, o uso piedoso do véu, né? E foi muito interessante. Mas vamos entrar nesse contexto. E como que foi aí a sua primeira experiência? Eu sei que hoje nós vamos falar de evangelização, mas para a gente chegar nisso, tem tudo que você viveu, né? E o seu primeiro emprego, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que você tinha esse desejo também inicial de vir por causa de um emprego, né? Isso. Então, assim, eu digo assim que foi até, eu falo assim, foi uma experiência de São José. Aí, porque eu lembro que falaram assim para mim, escreva uma cartinha para São José pedindo um emprego. E aí eu escrevi a cartinha para São José, algum tempo depois, eu recebi o contato da Araújo me chamando para trabalhar lá. Aí eu falei, apareceu outra proposta e apareceu a da Araújo. Eu falei, a da Araújo estava mais à frente. Eu falei, Deus, qual caminho eu devo pegar? Aí aquela conversa com Deus para ver, olha, o que o senhor manda? O que manda? Aí mandou para Araújo. E assim, foram meses que eu aprendi muita coisa. Aprendi também a amadurecer como pessoa, porque eu digo assim, antes de trabalhar lá, eu falava tudo o que pensava. Aí o meu gerente, né, o Marley, disse, Cida, você não pode falar tudo. Você tem que pensar o que você vai falar. Aí nisso, eu fui me adaptando também ao trabalho. Foi uma experiência muito significativa para mim, né? Não, depois eu saí tudo, mas assim, guardo lembranças boas, porque foi uma experiência de conviver com pessoas diferentes de mim, pessoas com religiões diferentes. Isso é interessante. Antes de vir, você já tinha tido alguma experiência de trabalho ou essa foi a primeira? Eu cuidava do meu sobrinho, né? Que eu ganhava ali uma quantia, mas eu também trabalhei na feira, pouco tempo também com meu pai. Que meu pai, ele é agricultor e tem uma barraca na feira. Hoje, quem cuida mais é minha irmã do que ele. E ali eu trabalhava com ele vendendo. Eu não gostava muito de trabalhar na feira, porque tinha que acordar cedo. É um trabalho que exige muito, né? Então, essa questão de comércio, de mercearia, né? Essas coisas. Isso, aí eu acordava muito cedo, aí eu não gostava. Mas na Araújo também, não? Na Araújo, depende. Você trabalhava num horário diferente? Trocava escala, né? Aí, sim. por exemplo, tinha dias que eu entrava... Aí é mais fácil, né? Tinha dias que eu entrava às 6h30. Aí tinha dias que eu entrava 6h30 da manhã e saía 3 horas da tarde. E tinha dias que eu entrava 3 horas da tarde e saía 11 horas da noite. O que assim, mais pegou assim, lá foi a questão do trabalhar no domingo. Que eu falo assim, ai Deus, final de semana eu acordava cedo, ia pra missa, de tarde às vezes ia trabalhar. Então de tarde, quando eu saía de lá, ia trabalhar. Cansada, eu falei, não posso faltar a missa. E nunca faltei a missa quando eu estava trabalhando lá. E isso era o que mais impressionava, assim, as pessoas, né? Porque mesmo com aquele trabalho lá, fazendo aquele trabalho, as pessoas viam que eu não deixava a minha fé. E, inclusive, uma vez o gerente dizia assim, ai, Cida, você só vive sorrindo. Aí eu falo, mas pra que eu vou ficar triste? Não que tem, legal, não que tem belo motivo. relato. Então, vocês estão vendo, né, minha gente? Uma jovem, e nós estamos aí às portas
da canonização de um santo milenar, que é Beato Carlo Acutis, que em breve será santo. E daqui a pouquinho eu falo o que é isso, né? O que é um santo milenar da igreja. E a gente vê o relato aqui da Cida, a gente vê como há esperança, né? São João Paulo II vai dizer que a juventude é o futuro da igreja. Aí o Papa Emérito Bento XVI chega e fala, não, a juventude não é o futuro, ela é o presente. E nós vemos no seu relato que há solução, né? Há jeito ainda, tem solução para a juventude na Igreja Católica. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. A gente vai deixar o livro para o ápice do nosso encontro aqui. Mas qual a sua alegria de ser uma jovem, assim, de Deus, né? Já consagrada a Nossa Senhora pelo Mestre São Luís, agora com um apostolado belíssimo que eu estou evitando entrar, porque a hora que a gente entrar só vamos falar dele. Né? Mas eu queria saber um pouco da sua história antes, assim, no aspecto de ser uma jovem de Deus, né? Como que é a sua espiritualidade hoje? O que te fez te aprofundar, assim, se aprofundar na igreja? Porque não é um contexto que a gente vê sempre. Às vezes a gente vê o jovem que vem buscar, sobretudo, aquele que é chamado de o último sacramento. Se soubesse que é um dos primeiros ainda, né? Que é o do Crisma. E depois esses jovens somem da igreja. Você não, você perseverou e você está aqui. Assim, eu falo assim para as minhas amigas, né, que eu amo a Igreja Católica, né, e não me vejo longe dela. É tanto que eu digo assim, uma das coisas que mais falam assim, gritam no meu coração, diz assim, porque eu sou católica, é a presença de Jesus na Eucaristia. Então, eu acho assim que nossa juventude realmente, se nós formos olhar no geral, percebemos que ela está muito afastada daquilo que Deus quer. E aí tem uma frase de Santa Baquita que ela diz assim, né, o melhor não é aquilo que nós queremos, mas o que Deus quer para nós. E quando nós percebemos isso, nós entendemos que o mundo vai nos dar felicidade, mas essa felicidade ela vai passar. E do que adianta ter prazeres temporários aqui e lá no céu você não entrar? Não adianta de nada. Deus. Essa frase aí eu não conhecia, é bonita, hein? Eu cito ela no livro. Tá citando aqui os santos, citou Santo Agostinho, citou Santa Baquita. E o que você vê nos santos assim da igreja? São referências, né, para a juventude, né? Sim, os santos são referência, como você falou, né? O Beato Carlo Acutis, e tem um santo também que eu gosto bastante, o São José Santos del Rio, né? Ele é muito jovem, do então Cristiada. Assim, isso. Então, quando eu vejo a fé dele, quando eu vejo a fé dos santos, as pessoas dizem assim, os santos é idolatria. Aí eu falo assim, não é. Os santos, eles mostram assim, nós somos humanos, nós somos falhos, mas a santidade é possível. Então, nós podemos alcançar também. Se eles que viveram a vida deles, lutando contra o pecado, escolhendo a Cristo ao invés do mundo. Por que nós também não podemos fazer isso? A santidade é um chamado de todos. Cabe a você se abrir à graça e escolher. É o que eu falo para minha amiga. A santidade vai ser aberta para todo mundo, mas você tem que se abrir à graça. Deus não vai chegar no seu coração e invadir. Ele não vai chegar para um jovem que está lá no mundo e entrar de repente na vida dele. Não. Deus vai mostrando nas pequenas coisas do cotidiano, nos detalhes. E você tem que se abrir também. Sim. Deus não vai invadir a casa. Ele vai bater na porta e pedir para entrar. Meu Deus, muito bonito isso, porque a gente tem a tendência de olhar a santidade como algo distante, né? Eu olho para São Pio de Pietrelcina e falo, nunca serei como ele. Óbvio que nunca serei. Né? A gente olha, por exemplo, para Beato Carlo Acutis, vê as virtudes e fala assim, nossa, estou muito longe. Mas a gente precisa entender que Deus quer essa santidade para nós, né? Isso. E aí nós podemos também entrar na frase de Carlo Acutis, né? Que ele fala, né? Todos nascemos originais, mas muito morremos fotocópias. E a santidade é você ser santo com sua autenticidade. Olha. Você não precisa imitar aquela pessoa. Você tem que ser você, do seu jeito. E Deus vai achar a santidade em você do seu jeito. Do jeito que Ele tem... Do jeito que você buscar a Deus. Não é você imitando tal santo. Eu vejo assim, que nós temos que imitar assim, as virtudes que eles têm, porque são belíssimas, mas a nosso modo. Aprendendo a viver do nosso modo a fé. Adaptando a nossa maneira também. Nossa, que bonito. Isso vai dar um corte aqui, ó. A gente sempre pensa já nos cortes, né? Muito bonita essa sua fala. Até porque Deus nos chama a santidade, né? Isso. 1 Pedro 1,17, sede santos, como vosso Pai do céu é santo. Quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, ele fala, o desejo de Deus, ao vosso respeito, é a vossa santificação. Então, é muito isso mesmo. A gente tem que olhar para esses santos, imitar as virtudes com o desejo também de termos e de galgarmos a santidade. E quando você olha assim, até para a própria vida dos discípulos, né, de Jesus, você vê que eles não eram, nenhum deles era iguais. Cada um tinha sua forma de santidade, de ver Deus. É tanto que eu falo assim,
eu gosto muito do apóstolo João porque ele fala muito do amor de Deus. Mas aí Mateus fala de uma forma diferente. Aí Lucas fala de uma forma diferente também sobre como viam Deus, Jesus, né? Então, cada um deles vai ver de uma forma diferente. Muito Cada um bom. deles vai ter a sua maneira de ser cristão. Não são cópias, eles são originais. Eles seguem na autenticidade deles. Muito bom. Antes de continuarmos o bate-papo, queria convidar você a se inscrever no nosso canal. Deixa aí um comentário. O que você está achando aí do relato da nossa amiga Cida Dias. Cida, agora é o seguinte. Todo santo teve e tem um apostolado. Por que tem? Porque muitos apostolados dos santos continuam mesmo após a sua ida para Deus, né? Sim. Sobretudo é assim também que se valida a vida de um santo. Beato Carlo Acutis era muito bom com redes sociais, deixou esse legado, né? Até esses dias me perguntaram assim, é muito interessante a pergunta que me fizeram, eu morri de rir. Será que nós teremos a primeira relíquia virtual? Porque já parou para pensar que o site que ele desenvolveu, né, os arquivos lá do site, eu não sei se é acessível, eu até estou fazendo essa pesquisa, porque a pergunta foi tão, assim, engraçada, mas, ao mesmo tempo, interessante, né? Porque ele desenvolvia sites para falar sobre a Eucaristia, né? Ele fazia os blogs lá para falar dos milagres eucarísticos. Então, pode ser que a gente vai ter aí as primeiras relíquias virtuais, né? Que é os arquivos lá do blog do Carlo Acutis. Mas a Cida agora também está iniciando seu apostolado. E agora sim, minha gente! Agora nós vamos falar do livro Prefácio do Amor. Esse livro, essa inspiração do Espírito Santo. Obviamente, Deus usou de pessoas, né? Você está aqui acompanhado hoje de uma amiga, vai falar também um pouco dela, como ela foi voz de Deus, né? Eu sempre falo que Deus usa de pessoas. Eu queria que você já falasse como foi a inspiração do Prefácio do Amor, esse livro, que daqui a pouquinho a gente já vai mostrar para vocês e divulgar. Mas já vamos entrar aí no ápice da nossa conversa. Assim, eu escrevo desde 2018, né? Na minha página do Instagram. Eu tenho uma página no Instagram, Preenchendo Vazios, onde eu sempre escrevi ali desde 2018. Nada muito sério. Só escrevia ali, postava o que vinha na cabeça no dia e publicava. Aí, um dia, conversando com minha amiga Gabriela, que está aqui presente, ela falou assim, por que você não escreve um romance católico? Já que você fala que os romances de hoje estão tão deturpados, que não falam realmente valores cristãos. Escreva um. E aí eu fui, peguei um caderno, comprei um fichário e falei assim, vou tentar escrever. Aí comecei. Meu Deus, então foi assim. Do nada. Deus te pegou por meio de uma amiga, Isso. né? E colocando ali para você uma possibilidade de evangelização, uma necessidade, né? Que é raro realmente vermos aí um romance católico, sobretudo registrado no livro, né? Queria que você já falasse, então, o início dessa história. Como que acontece o desenrolar dessa história do livro? Vamos falar um pouquinho do conteúdo do livro. O livro começa... Vou fazer um resumo aqui geral. Já tô com o meu aqui, minha gente, olha. E vou ler, viu? Isso aqui é interessantíssimo. Eu vou... Assim, o resumo geral do livro. Começa com Anthony, o protagonista, voltando de um período, né, que ele foi estudar fora. E aí ele reencontra a Cecília, que é, assim, muito Azilda na fé, né? Ela tem uma fé muito firme, também muito sólida. Então, ela tem em mente que ela quer alguém que também queira o mesmo que ela. Só que acontecem os empecilhos e tudo mais. E Prefácio do Amor vai caminhando para que eles comecem primeiro, Anthony se aproximando de Deus primeiro do que de Cecília. Então, não é tipo assim, o romance não caminha a passos largos. Mas é realmente mostrando que o amor é uma jornada. E primeiro, antes de conquistar o coração de Cecília, ele vai precisar se aproximar de Deus. E isso amor é uma jornada. Gostei dessa frase, hein? Isso é o que a minha amiga colocou no prefácio, que ela fala assim, né, que o amor não é um conto de fadas, mas é uma jornada. Ela fala isso no prefácio. E eu falei, realmente é. E Prefácio do Amor quer mostrar isso para as pessoas. Que o amor não é uma paixão que vem, que passa, mas o amor é uma escolha. Então, apesar dos objetivos de Anthony, das escolhas que ele quer para ele percebe, será que tudo isso vale a pena e perder o amor? E embora a inspiração já dizia para você que é raro ter um romance católico assim acessível, pode ser que tenha. Talvez você até pesquisou na época. Tem um de uma menina mas é do Brasil? É Brasil, romance de época, mas só tem o dela também. Olha só. Gabriela alguma coisa, o nome dela. Então, realmente é um apostolado, assim, inédito, poucos. Né? Tem na linha protestante, mas católicos mesmos, eu só encontrei o dela.
E agora o seu. E agora o meu. Você está somando com ela aí. Então, me fala uma coisa. Como que foi essa questão da inspiração dos nomes? Eu sei que isso também não deve ser tudo ligado ao cunho de inspiração, mas você foi escolhendo nomes ali. E como que foi escolher os nomes? Alguém te deu sugestão? Como que foi escolher os nomes dos personagens? Eu queria Catarina para o nome da protagonista. As minhas amigas lá no trabalho, na farmácia, quando eu comecei a escrever as primeiras linhas, falaram assim, não, Catarina é um nome muito feio, por causa Tá vendo? Agora entra Araújo, né? Tá vendo aí? Deus usando até de pessoas que não são do contexto, mas e você sendo dócil. Ó, não é porque é uma pessoa que não caminha que eu não vou entender que é a voz de Deus. E você foi vendo os melhores nomes, né? Isso, e aí falaram assim, coloque Cecília. Cecília é linda. Eu fui pesquisar o significado de Cecília, que eu não lembro agora exatamente o que significa, mas eu fui pesquisar o nome Cecília e aí falei, vai ser Cecília. Aí ficou Cecília. Mais adiante eu tinha escolhido que ela ia ser cantora na igreja. Aí ia dar tudo certo, né? Com Santa Cecília, padroeira dos músicos. E eu não sabia que Santa Cecília era a padroeira dos músicos. Só que depois, escrevendo a história, eu fui pesquisar sobre Santa Cecília, tudo mais, e descobri que ela era a padroeira dos músicos. Que coisa maravilhosa. E deu tudo certo. Já Anthony, as minhas amigas queriam Eduardo. Eu falei, não vai ser Eduardo, eu quero tal nome. Aí eu falei, não, olha, o protagonista não deixa ninguém escolher, vai ser Anthony. Aí ela falou, não, Anthony é muito feio, nem brasileiro. É aquela coisa de mãe do apostolado. Não, vou escolher o nome de um dos filhos. Então, é porque, tipo assim, tinha um personagem que eu gostava muito de um livro, e o nome dele era Anthony, e eu falei assim, não, o nome do meu personagem vai ser Anthony, e acabou. E também, e aí falaram assim, coloque Nathan. Para o protagonista, eu falei, não, Nathan não. Talvez o irmão dela. E aí eu escolhi Nathan. E depois o nome do irmão dela também fez sentido com São Natanael, né? Que é Bartolomeu também conhecido. Aí eu falei, e foi se encaixando depois nas datas de aniversário dos personagens. Porque tudo fazia sentido assim. Quando você ia perceber, nossa, isso aqui faz sentido com o livro, isso aqui faz sentido. Então eu ia escrevendo e era praticamente ia acontecendo naturalmente as coisas. Sim. Não era algo que eu escolhi assim a dedo, não. Acontecia simplesmente... Tudo que você foi precisando para construir a história foi chegando pela sugestão de alguém falava. Você mudou muitas coisas, né? Deu para ver que você começou a escrever com certos nomes já escolhidos, depois alterou. Como foi essa parte da construção do texto, né? Você sempre escrevia apenas nas horas vagas, ou mais final de semana, pela questão do trabalho, as inspirações vinham, como que você fazia para não perder? Por exemplo, porque se você está no trabalho, vem uma inspiração, não posso esquecer isso. Né? Talvez ali no intervalo, gravar no celular, não sei para você. Como que você fazia aí para guardar todas as inspirações do livro? Eu digo assim que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Quando eu começo uma coisa, eu quero terminar logo. Então, quando eu comecei a escrever ali em agosto. No dia da festa, ali em agosto, final de agosto, eu comecei a escrever e fui escrevendo, aí dei uma pausa por causa da questão da faculdade. Aí em dezembro eu retornei. Aí em dezembro eu não estava mais na Araújo. Aí de dezembro até maio eu me dediquei totalmente à escrita do livro. Então, assim, tinha uma inspiração de manhã cedo, ia lá e escrevia. À noite eu lembrava de algo, tava lá indo dormir. Aí eram 10 horas da noite, eu ia dormir. Aí tive uma inspiração, começava a escrever, até meia-noite escrevendo. Era assim, surgia a inspiração, eu tinha tempo e escrevia. Não era de dizer assim, hoje eu vou sentar e vou escrever esse capítulo. Até porque os capítulos eu só fui separar depois. Sim. Então foi algo assim, que eu ia escrevendo, depois que eu fui ajustando tudo. Depois eu fui aprimorando, né? Fui trocando algumas coisas para tornar o livro ainda mais católico. E, assim, eu ia observando assim, não, mas isso aqui não pode, é um livro católico. Não, isso aqui não pode. Aí ia trocando, ia adaptando e foi escrevendo. É isso que eu queria falar, sobre a doutrina católica. Então, a história se dá em Ouro Preto, que é uma cidade de cunho católico fervoroso. Belíssima. Nós estamos falando aí de uma referência de catolicismo mesmo para todos os brasileiros, que é a cidade de Ouro Preto. E como que transcorre a história? Sem dar um spoiler assim muito grande, mas resumidamente, como que é essa história? Como que Anthony conhece Cecília? Como que é o processo do namoro deles e tudo mais? Assim, eu escolhi Ouro Preto, nunca fui lá, primeiro. Agora vai ter que ir, hein? Não conheço, nunca fui lá. Então você que está assistindo, é de Ouro Preto, quem sabe, hein? Nós não consigamos organizar
uma ida da Cida aí para conversar com um grupo de jovens, talvez ali fazer uma palestra sobre namoro santo, na ótica católica, e apresentar o livro dela, hein? Missão em Ouro Preto, já estou profetizando. Amém. Ela vai levar o livro para os jovens adquirir, né, também. Você que é de Ouro Preto aí, já digita aqui embaixo no nosso apostolado, muitas pessoas nos acompanham. Quem sabe a gente não leva a Cida aí. Então, aí eu nunca fui lá, mas eu gosto muito da cidade, acho muito bonita, assim, a história. Eu assisti um documentário da Brasil Paralelo, que é Vila Rica, e desde então eu me apaixonei pela cidade. Aí eu falei, não, vai ser essa cidade, não vai ser a minha cidade, porque o pessoal vai dizer assim, aí é a história dela. Não vai ser Araxá, porque vai dizer, é a história dela. Não é minha história, mas eu não queria que as pessoas tivessem essa ligação, sabe, entre mim e o livro, como se fosse a minha história. Porque não é a minha história, é realmente algo que eu criei. E aí o amor de Antônio e Cecília começa assim, eles se encontram, vão se encontrando, como eles têm um grupo de amigos em comum, né? Ali o irmão dela é melhor amigo dele, aí tem as mães deles que estão muito próximas, eles vão desenvolvendo uma amizade. De início é muito difícil ela se apaixonar por ele, porque ela tem aquela luta, né? Porque, tipo assim, por ele ter visto o mundo lá fora, ele não tem aquela perspectiva de ficar ali na cidade. Ele quer viajar, ele quer conhecer outros lugares, ele quer desbravar o mundo, digamos assim. Já ela então não. Ele tem um pouquinho da Cida, né? O Antônio tem um pouquinho da Cida. Sim, bem pouquinho, mas tem. Então, e ela já é naquele pensamento, né? Eu cresci aqui, eu amo essa cidade, eu nunca vou sair daqui, isso aqui é muito importante para mim, eu tenho minhas raízes aqui, então ela é muito apegada ali ao contexto onde ela vive, né? Ela não quis estudar fora, como o irmão dela, que vai contando a história, e aí eles vão tendo convivência no grupo de amigos, eles saem com os amigos para conversar, mas de tudo isso aí entra o irmão dela também, que é um pé no saco da história, que não aprova o relacionamento, mas assim, até eles chegarem a namorar... Qual o nome do irmão dela? Natan. Natan. Abri as páginas aqui e vi o tal do Natan aqui já. Até chegar no relacionamento deles é uma coisa muito difícil. Porque, assim, ela não quer que... Eles não chegam e já começam a namorar. Porque eles vão se conhecendo aos poucos. Muito legal. Isso. Então, por exemplo, é uma visita ao museu que eles fazem juntos. Isso que eu ia te perguntar. Porque Ouro Preto, o museu, aquela coisa antiga. Mesmo você não tendo ido... Você pesquisou algumas questões de Ouro Preto, tipo lugares que existem lá. No livro cita, ele vai com ela em tal lugar. Aí esse lugar também não pode ser tão fictício, né? Você estudou um pouco sobre a cidade, como foi? Ou não? Ou Sim. você resolveu também criar algo fictício sobre Ouro Preto? Não, eu até não quis passar por esse ponto da ficção com relação à cidade. Eu coloquei aquilo que eu pesquisei. Uhum. Por exemplo, tem um contexto em que eles vão visitar o museu. Eu pesquisei muito, muito mesmo para falar sobre o museu. Tanto que as cenas que eu cito sobre o museu são coisas que realmente tem lá dentro do museu. Quando eu cito, por exemplo, sala da Inconfidência, sala disso e daquilo, eu vou falando, entendeu? Que legal. Então não foi algo Isso não gerou em você o desejo de ir, não? Conhecer? Sim, muito. Né? Mas ainda não tive a oportunidade de ir. Mas assim, e tudo que eu coloco no livro, por exemplo, a igreja. Quando eu falo sobre a igreja de São Francisco de Assis, que é a igreja do livro, da capa do livro. Uhum. Então, quando eu falo sobre a igreja de São Francisco de Assis, que eu cito sobre uma imagem de Nossa Senhora rodeada de anjos, que é uma imagem belíssima, tem a foto na internet. Então, tudo isso eu ia pesquisando para as pessoas também entrarem ali no contexto histórico, no contexto entender como funciona, como é a cidade, né? Principalmente a igreja, que a igreja é belíssima. Se eu não me engano, Ouro Preto é a Arquidiocese de Mariana. Eu tenho quase certeza. Se for, já lhe faço convite. Se no final do ano você estiver tranquila, nós teremos o retiro Abraça-me, que é em Conselheiro Lafayette, que faz parte da Arquidiocese de Mariana. Eu tenho quase certeza. A hora que você estiver falando, eu vou pesquisar rapidamente. Uhum. E se for, nós vamos te dar o presente, nós vamos te levar junto, se você quiser, tiver livre no final do ano. Final do ano, provavelmente sim. Aí, então, a gente, quem sabe, a gente já não vai levar ela, a gente até agenda aí em alguns grupos de jovens. Porque é interessante você colocar a cidade de Ouro Preto, também é uma inspiração, né? Tem essa catolicidade. Eu sempre falo que essa palavra nem está no dicionário, catolicidade, mas vocês entenderam, né, o que eu quis dizer. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, já que a gente não pode falar do livro inteiro,
O desfecho do livro, ele tem um desfecho no sacramento do matrimônio? É porque eu não li mesmo, eu não sei de nada. Ou fica só no namoro? Só pra gente saber. Não, pra tristeza dos leitores, não vai então chegar nem no namoro ainda. Então eu fiz uma pergunta aqui que ela ia ter que dar um spoiler, né? Não chega nem no namoro ainda, então vou ter que ler. Porque, tipo assim, é o processo realmente de Meu conhecer. Deus, agora eu já tô pensando o que tá acontecendo nesse livro aí. Eu acho que eu já criei, já entendi. Como diz os jovens, a fanfic. Nossa, meu Deus, fanfic, ó. Nós vamos colocar aqui na descrição aí a tradução desses termos jovens aí. Então, o jovem já criou a fanfic na cabeça. Explica aí, o que é uma fanfic? Fanfic é uma história, por exemplo, a pessoa dá um tema assim, por exemplo, tá aqui, Prefácio do Amor. Você lê o nome do livro e cria uma história na sua cabeça sem nunca ter lido o livro. Aí, ó, tô aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Então Entendi. é isso. Então, eu mesmo criei uma fanfic Isso, aqui. você criou, imagina ser a história, entendeu? Muito Aí bom. ela pode te surpreender no final ou te decepcionar. A fanfic. Sim. Então tá, nós não vamos dar spoiler, não. Queria pedir a Isabela Moriá, nessa câmera aberta aí, nós temos como colocar a foto do livro para que o pessoal possa adquirir. Tá aí na tela, ó. Agradecer a nossa editora, Isabela Moriá. Vulgo minha filha. Tá aí então a capa do livro para vocês conhecerem. O telefone para você adquirir está aí também. Vamos difundir, gente, porque é um apostolado católico. É uma história maravilhosa, assim, eu posso falar porque eu já estou aqui curioso só de receber esses pequenos spoilers. Então, adquira já, né? Pode tirar, Isabela. Aí o que acontece? Eu queria que você falasse um pouquinho das dificuldades de escrever. Porque a gente vê hoje assim, ó, bonitão, né? Coloca a minha câmera aqui, Isabela. A gente vê assim, ó, o livro bonitinho, com capa, bem feito, né? Diagramado, corrigido. Porque eu sei o processo, né? Eu tenho 3 livros escritos, então eu sei que não é fácil. Eu queria que você falasse dos desafios. Desde as primeiras pesquisas de como o segundo passo, depois de ter o texto escrito, de correr atrás de uma editora. Hoje nós sabemos que é um desafio, né? Editoras católicas que acreditam. E Deus mandou aqui a Patris, né? Tem tudo a ver com São José também, porque é pai, né? Em latim. Queria que você falasse o processo até você chegar a Patris pela divina providência. E já um abraço para toda a editora Patris, né? E obrigado vocês por acreditarem na evangelização, né? Então, eu terminei de escrever o livro ali em maio. E depois que eu terminei de escrever o livro, eu comecei a procurar as editoras, né? Porque o meu diretor espiritual, o diácono Rodrigo, falou assim, quando eu estava conversando com ele... Diácono Rodrigo Valeriano. Isso. Oh. Quando eu estava escrevendo o livro, eu falei para ele, estava escrevendo, aí falaram assim para mim, por que você não cria um blog ou posta no Wattpad, que é um aplicativo de livros, né? E ele falou assim, não, Cida, você vai escrever o seu livro, depois você vai procurar uma editora. Aí eu segui o conselho dele e... Quando eu terminei em maio de escrever, eu comecei a procurar algumas editoras, não eram católicas e nenhuma deu certo. E aí depois, ali eu fiz a novena, falei, vou fazer a novena de São Padre Pio. Fiz a novena de São Padre Pio. Eu falei, vou fazer com esse propósito, São Padre Pio, vamos me ajudar aí nessa causa. Fiz a novena. No dia 9 de outubro, eu vi que eles tinham publicado, que a Ana Lu tinha publicado, né? Que ia publicar um livro com eles. Aí eu falei, rapaz, vou mandar uma mensagem pra eles. Por que não, custa né? nada. O não eu já tenho. Aí eu mandei uma mensagem pra eles, né? E aí ele falou, olha, nós funciona de tal maneira. Eles falaram como funcionava para publicar com eles. Pediu para marcar um encontro, né? Para chamada de vídeo, para conhecer um pouco mais do livro, saber quem eu era. E nós conversei com o Altamir, que é o dono da editora. Ele gostou muito do projeto, aí ele fez o orçamento. Depois que começou realmente a luta. Eu digo assim, até achar a editora, estava tranquila. A luta mesmo foi depois que eu achei. Para arrecadar, né? Para conseguir os custos, porque eu não tinha, né, as condições para investir todo o valor. Então eu fui lá, fiz uma pré-venda independente. Graças a Deus, muitas pessoas me apoiaram. Acreditaram, né? Isso, tem inclusive um mural aqui. Porque é um desafio pré-venda, né? Isso. Eu vou pagar por algo que eu nem sei, né?
E sem nada, não tinha capa, porque a capa que eu tinha eu não podia usar. Não tinha capa, não tinha contrato com a editora. Só nada. tinha fé, né? Só tinha fé que São Padre Pio tava junto, né? E aí eu tenho inclusive um mural aqui no livro, atrás no final, que eu fiz, né? Em agradecimento às pessoas que me ajudaram nessa pré-venda. E aí eu segui. Aí chegou ali em dezembro, terminou a pré-venda. Eles demoraram um pouco para me responder. Eu falei, oh Deus. E Mural da gratidão. Isso. Aí eu fui na adoração, em um dia assim, porque já tinha um tempo que a editora não me respondia, quando eu entrei em contato com eles, dando retorno sobre o livro, né? Aí eu fui pra adoração e falei, Senhor Deus, eu tô com o dinheiro do povo, será que eu não vou conseguir publicar esse livro agora? Mas aí, no outro dia eu fui, inclusive, tomar café com a Gabi. Aí quando eu cheguei em casa, tem uma mensagem do Altamir falando, olha, eu não vi sua mensagem, estava embaixo, vamos fechar dessa forma, vamos conversar tudo. E aí nós fechamos. E depois, a luta foi muito grande, mas graças a Deus... tudo se encaminhou como... Meu Deus. E eu falo assim... Que ousadia, hein? Sempre que aparecem as dificuldades, eu falo assim, né? São Padre Pio, ajuda, viu? Meu Deus, muito bonita a história. De fé, né? De confiança, Isso, né? então, eu falo assim que tem uma música que ela não é católica, mas eu gosto bastante que fala assim, né? Que fala sobre a bondade de Deus, né? Que ela nunca falha. Então, eu vejo assim que em tudo Deus me mostrou. Não vai ser do seu jeito, não vai ser no seu tempo, mas Ele foi me preparando para ser no tempo dele, no momento dele. Deus foi fazendo isso. Muito bonito. Até porque as coisas de Deus, não só na parte da literatura, já posso te afirmar isso. Tudo que é apostolado tem provação para sair. Isso. Não é fácil. As coisas do mundo a gente vê aí acontecendo rapidamente, né? Isso. E aqui também não é propósito de falar de quem talvez não tenha a nossa fé, mas parece ser mais fácil. A gente vê de longe, já aparece patrocínio, já aparece a editora, já aparece tudo. Para nós é essa luta, é essa Mas busca. Eu vejo da seguinte forma também, porque o mundo aceita qualquer coisa e Deus não quer qualquer coisa. Muito bonito. Então, por isso que, tipo assim, Deus vai preparando o terreno, né? Ele vai preparando o terreno para depois plantar a semente. Então, quando Deus faz algo, Ele não faz algo do nada. Ele prepara o terreno para que isso seja perfeito. E hoje, vendo o meu livro, conversando com a editora, eu falo assim, olha, que belíssimo que ficou. Então, eu vejo que foi realmente Deus que colocou no caminho. Nossa, muito bonito mesmo, os detalhes. E a capa fez totalmente sentido com a novena de São Padre Pio. Porque na novena de São Padre Pio tem um versículo, né? Mateus 7:7, que fala: pedi e recebereis, procurais e achareis, batei e abri-se-vos-á. E todo o projeto gráfico foi feito pela Pátris. Tudo. Aí eles foram mandando e você, nossa, foi aprovando. Nossa, ansiedade. A capa foi o que me deixou mais ansiosa. Mas ficou muito bonito, gente. E eu nunca Muito imaginava bonito que mesmo. fosse uma porta. E principalmente assim, quando eles falam assim, uma porta, eu fiquei, mas uma porta. E aí ele explicou, né, que a porta dá a ideia de algo de início, assim como o prefácio. Aham. O prefácio é aquilo que o prefácio dá é entrada. aquilo que dá entrada, que introduz algo que vai ser estudado, que vai ser adquirido, conhecimento acerca daquilo, né? Justamente. Então, o prefácio do amor é isso, a porta dá isso, né? A porta vai se abrir e o amor vai É nascer, o ponto né? de partida, né? Isso. Aí fez totalmente sentido, assim, quando eu falei assim, e eu falei assim pra ele, nossa, eu nunca imaginei que fosse uma porta, mas faz totalmente sentido. Ele falou, se você quiser, a gente troca. Eu falei, não, vai ser essa aqui, porque eu lembrei da novena de São Padre Pio. Não, e tem tudo a ver também com Ouro Preto, né? Isso. É uma porta bem rústica, antiga, e atrás tem a igrejinha também. Isso é a igreja de São Francisco de Assis. Vocês vão ficar curiosos aí, embora a Isabela já mostrou a capa aí para vocês. Agora, o que eu queria que a gente falasse ainda sobre o livro? Projetos futuros. Eu sei que depois que a gente pega na mão o projeto que não é nosso, é de Deus, aconteceu, né? Porque hoje eu tenho certeza que você pega o livro e fala assim, eu não acredito. Não, nada. A ficha ainda não caiu, né? Eu sei disso. O primeiro livro que eu escrevi foi um livrinho de bolso, né? A versão livrinho de bolso, um livro sobre Nossa Senhora. E eu pegava e falava assim, não acredito que está aqui, né? E hoje pode abençoar vidas. Qual o seu projeto de propagar esse apostolado, né? O que você tem feito já, além das divulgações nas redes sociais, né? Também convidei ela, justamente porque senti no coração que é uma obra de Deus que precisa ser mostrada, né? Vou até mostrar aqui de novo, não sei se dá para ver por causa da luz, mas é muito bonito o livro. Quais seus propósitos
planos para a divulgação do livro, né? Eu sei que já tem a questão do lançamento, já deu spoiler, você já pode até depois emendar e falar sobre isso. Queria saber como que a gente vai propagar essa bênção que agora é real, né? Agora não tem como voltar atrás. Agora não volta mais atrás. Então, eu faço muita divulgação lá no meu Instagram, né? Publicando alguns trechos. Qual o seu Instagram? Fala aí, depois nós vamos colocar também na descrição do vídeo. @M de Maria, aí _ Cida.Dias. Isso, e depois a gente vai colocar também na descrição. Então, eu penso assim, que eu publico muita coisa lá no Instagram. Inclusive, é até um relato sobre isso do Instagram, que eu publiquei um vídeo lá na minha pré-venda, sem capa, sem nada, sobre o livro, né? Um romance católico. E uma menina entrou em contato comigo, sem me conhecer, sem saber quem eu era, nem nada, e falou, como eu faço para adquirir seu livro? E aí ela foi e comprou meu livro. Olha! Eu fiquei impressionada, e ela já leu, inclusive. Ela chegou sexta-feira o livro dela, e ela leu no final de semana. E ela não era católica também. E ela falou assim que agora, né, tá em processo de conversão para a Igreja Católica. E o livro ajudou ela. Tá vendo? Apostolado é isso. A gente não tá... Você não escreveu só pra contar uma história bonita. Não, é não é só evangelização. Sobre o amor. Não é só sobre o amor. Eu falo assim que Prefácio do Amor também é um ato de amor para Deus, né? É a minha resposta para Deus a partir do dom que Ele me deu. Então, eu vejo que as redes sociais hoje elas têm um poder muito forte. Mas, claro, eu falo assim que eu não gosto de propagar dentro da igreja porque eu digo assim, eu não acho certo. Mas meus amigos da igreja, quando vêm nas redes sociais, né? Ou então eu chamo no WhatsApp, eles querem. Geralmente eu faço assim, a pessoa entrou em contato comigo, eu levo pra igreja e entrego só. Mas lá na igreja diz assim, eu publiquei um livro católico. Eu não me sinto confortável de fazer isso lá. Aí lá na igreja eu não falo. Você fala que, quando você fala lá na igreja, é na sua paróquia. Isso. Não, mas nós tem... Padre Jonathan, você está assistindo isso aqui, Padre Jonathan? Nós precisamos fazer alguma coisa, divulgar, sim. Jesus disse que o profeta não é bem-vindo na sua casa, mas nós devemos acreditar que sim. Hoje a sua casa é aqui, a gente tem que divulgar, sobretudo aqui. Então, aí eu falo assim, eu não me sinto confortável de chegar para as pessoas na igreja e falar assim, eu publiquei um romance católico. Apesar de que o primeiro autógrafo que eu dei foi lá na igreja, que uma amiga minha, né, chegou o livro dela, até antes dos meus, e ela falou assim, você tem que ir à missa hoje. Aí eu falei, por quê? Ela fez, porque você tem que autografar o meu livro. Aí eu autografei o livro nos pés de Nossa Senhora. Aquele bonito. Isso foi o mais engraçado, que a gente ia pra lá, pra sala de Nossa Senhora da Badia, e aí a mãe dela falou assim, não, vamos autografar ali, olha, que dá pra você se apoiar ali. Aí eu fui na imagem de Nossa Senhora, acho que era Nossa Senhora da Imaculada Conceição, e autografei o livro lá nos pés de Nossa Senhora. Muito bom. Mas o que você tem, assim, de projeto além do lançamento? A gente não vai falar ainda. Mas o que você pensa? Você acha que você vai esperar aparecer convites? Você vai continuar só divulgando? Você vai tentar entrar em contato com algumas paróquias? Eu acho que você deveria. Talvez seu temperamento vai te frear nisso. Eu não vou tomar muito partido disso, vou esperar o convite. Mas você acredita que muitas missões são aquelas que a gente se oferece para servir? Então, como que você pensa assim, em divulgar para grupos de jovens fora de Araxá? Tem algum plano ou não? Você não parou para pensar nisso? Nunca parei para pensar nisso, na verdade. Eu nunca tive planos de chegar assim e falar, vou mandar para tal paróquia para divulgar o livro. Não, nunca pensei. Recebi convite até de uma escola para falar sobre o meu livro, né? Sobre a escrita e sobre relacionamentos também para os jovens. Olha. Mas na igreja eu nunca pensei em nada. Eu recebi o convite da escola, né? Mas para dizer assim, eu vou em uma paróquia para falar sobre o livro. Mas você está aberta? Tô aberta, quem quiser chamar. Então, tá aí, o Instagram dela tá sendo divulgado na descrição do vídeo, né? Claro que também vocês já notaram que o WhatsApp de venda do livro, onde você pode estar comprando, também é um WhatsApp que você vai ter contato direto com ela. Já aproveita e, quem sabe, conversa aí com o pároco. Você jovem que está assistindo, que está interessado em conhecer a história, você vai ler. Lê, eu tenho certeza. Como foi essa moça que leu? Que retorno que ela te deu? Claro que foi um retorno maravilhoso. Agora eu estou buscando a fé católica. Pronto, já respondeu. Mas, assim, ela te deu algum feedback da história? Se ela gostou, o que ela sentiu? Nossa, é engraçado que a gente agora virou, tipo assim, melhores amigas, definitivamente. Então, ela
hoje ela mandou, que eu citei um livro até que eu citei como O Milagre da Santa Missa. Só que é O Grande Milagre, o nome do filme. E ela perguntou, porque ela queria assistir. Então ela falou assim, nossa, eu amei a história. Eu não vejo a hora de sair a continuação. E ela falou assim, é muito bonita a forma como você fala sobre a fé católica. Me faz ter certeza que realmente eu estou escolhendo o caminho certo, Nossa, né? que legal. E ela marcou um trecho do livro que é um dos meus favoritos. Depois, se você quiser, pode procurar aí. É no capítulo 9. Vamos ver aqui. Pode ler ele, que ele já está bem divulgado. Esse não vai dar spoiler, não, né? Eu tô aqui no capítulo 9, no na capítulo página 9, 57? Na página 68. 68, então... É no final já. E esse Vamos ler, vamos ler. No segundo parágrafo. Deixa eu pegar aqui. Onde tem logo. Muito bem, é isso Você aí. pode ler, agora sim. Agora você esse vai aí ter. Tá bem divulgado. Vai sentir um gostinho. É o segundo parágrafo? Isso. É no logo aí. Isso. Aí eu posso ler até o amor de Deus, é isso? Isso. Ótimo. Escute aí então, ó. Olha que o Espírito Santo nos sopra por meio desta obra. Logo, viu o Santíssimo Sacramento. Há algo muito encantador em olhar para o ostensório e pensar que não adoramos um Deus morto, mas que vive e está entre nós, que se fez pão para nos alimentar e derramou o seu sangue para a nossa salvação. É lindo, Jesus é suficiente, pensou Cecília. E não importava quantas coisas passasse, o que os outros pensavam. Se havia Cristo, isso bastava. Porque nada perturba um coração entregue ao Senhor. Ninguém pode apagar a alegria que há em uma alma consumida pelo amor de Deus. Que bonito, hein? É profundo, hein? Profundíssimo. Aí continua ainda, cita C.S. Lewis no final. Que coisa maravilhosa. Ele diz assim, né, e ela fala, né, é um momento ali que ela tá de agradecimento, não é nem de pedido que ela tá ali. É um agradecimento que ela tá fazendo a Deus por uma graça que ela recebeu. Agora eu entendi tudo. Então eu imagino alguém que não é católico, lê aqui, nossa, Santíssimo Sacramento, ostensório, alma consumida pelo amor de Deus. A pessoa fica curiosa para conhecer a fé católica. Inclusive, eu me inspirei em Santa Teresa d'Ávila nesse final aí, né, que ela tem a oração, né, nada te perturbe. Muito bom, muito bom. Eu já gostei, hein? Temos que difundir, né? As coisas de Deus é para isso. Por isso que o Roma Locuta nasceu também. Para a gente falar de catequese, formação apologética, mas também trazer novos apostolados aqui para apresentar, igual o seu livro. Tem alguma parte do livro que você mais gosta? Eu sei que essa que a gente leu, você acabou de falar. Com certeza, eu gosto. Claro. Mas tem alguma outra que você tem uma... A gente não vai falar dela, mas assim, só para você falar o contexto da parte, assim, talvez o ponto alto do livro. Também não precisa ser o final, né? Que eu já tô curioso aqui. Eu já tô até criando aqui as minhas conspirações aqui do que vai acontecer. Tem várias cenas que eu gosto, né? A do primeiro encontro deles, que ela fala dos olhos dele, né? E aí depois tem outra cena que tem música também no meu livro, então já é um spoiler muito grande. Não, tipo assim, é um livro católico, mas ao mesmo tempo, a fé católica não é algo que está fora do mundo. Então, o jovem também é jovem. Ele pode escutar a música, sendo que essas não feriram a moral cristã, né? Então, eu coloco Sãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, esses cantores, músicas antigas, realmente, os modão, que não tem nada que vá ofender a nossa fé. Sim. Aí eu coloco essas. Tem uma cena que também eu cito o Frei Gilson. Olha, que legal. Tem uma música do Frei Gilson que eu cito, Acalma Minha Tempestade. Então, essa cena é muito bonita porque fala sobre você confiar em Deus nos momentos de tempestade, né? E também tem uma cena em que é o retorno de Anthony realmente para a igreja, né? Quando ele vai se confessar ali. Eu gosto bastante dessa cena, que ele fala assim, né? Que não importa por onde ele vá, os caminhos que ele pegue, ele é como um filho pródigo. Ele e todas as pessoas que caminham por outros caminhos são como o filho pródigo. Sempre vão encontrar a igreja e Jesus Cristo de braços abertos para acolher. E ele fala sobre maravilha, isso. Hein? Então o livro é bem catequético também, né? Tem várias referências. Eu explico também porque, por exemplo, os católicos guardam o domingo, né? Eu falo, inclusive foi uma inspiração, eu aprendi com o professor Eduardo Faria. Eu assistia muito vídeo dele quando eu morava com meu irmão, então eu fui e pesquisei, né? Fui
fazendo as referências, e eu lembro que ele falava, né? Ele citava o versículo porque os cristãos guardam o domingo e não o sábado. E eu explico também, né? Cito o São João Maria Vianney, que domingo sem missa... Será que você cita aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7? Que os cristãos se reuniam no domingo, né? Para a fração do ele pão. Ele fala muito disso nos vídeos dele, então eu acabei que inclusive é a editora do professor também, né? Isso. O professor Eduardo Faria agora lançou também um livro pela Patris. Isso. Pelo que eu tô sabendo. Essa editora é esperta, né? Só tá pegando aí pessoas de... Então, eu admiro muito o trabalho dele, né? E um abraço, meu querido amigo. Grande amigo. Então, assim, é interessante ver que você é uma jovem aberta à vontade de Deus. Já parou para pensar se esse livro vira teatro, vira uma filmagem? Já pensou? Talvez avançar em projetos assim, uma animação hoje que já que está em voga demais, criar animações. Sim. Porque tudo é possível para Deus, né? Lucas 1,37. Está aqui nas folhas, mas já parou para pensar aonde Deus pode te levar, ou você não pensa assim, não, somente escrevi, agora cabe a divina providência, ou você sonha, não, eu quero escrever talvez uma segunda parte, uma segunda história. Já pensou se Deus te dá a continuação? Não sei. A continuação desse aí já tá pronta. Ah, é? Aí, ó, tá vendo? Eu tô dando bobeira, gente. Eu já tá pronta. Escrito tá todo pronto já. É mesmo? Já tá pronto. Então agora não para não, agora ninguém te segura. Mas só que, por exemplo, quando eu fui divulgar, quando eu escolhi o nome do livro, Prefácio do Amor, porque eu comecei a escrever e eu não tinha ainda o nome, né, do livro, ia escrevendo. E quando eu escolhi Prefácio do Amor, eu fiz um videozinho curtinho, mostrando a cidade de Ouro Preto, como eu imagino os personagens e tudo isso. Aí, uma amiga, sempre que vê esse vídeo, né, uma amiga lá da igreja, ela fala assim, nossa, Cida, seu livro vai virar um filme. Aí eu falo, oh, Deus, tá muito distante. Primeiro eu quero vender eles pra depois pensar nisso. Ela falou que vai virar um filme? E eu falei a mesma coisa, hein? Então, aí ela falou assim, que vai virar um filme, porque ela gosta muito do vídeo. Ela fala assim, é porque esse vídeo mostra como você imagina os personagens, mostra a cidade, então é muito importante isso. Acabei de pesquisar. Ouro Preto é a Arquidiocese de Mariana. É onde nós temos a nossa comunidade lá também, o núcleo. Teremos um retiro na Arquidiocese. Quem sabe você não vai só para conhecer Ouro Preto. Vamos rezar por isso aí. Amém, vamos rezar. E aí eu cito também, eu cito Tiradentes, não Ouro Preto, não Mariana. No livro eu cito, por causa então já tem uma continuação da história. Já está prontinha, ali guardada. Aí, ó, você nem leu ainda, já está curioso, vai ler. Né? Queria pedir a Isabela para colocar mais uma vez aí na tela as informações do WhatsApp, né? do livro, para que você possa adquirir agora. Assistindo aqui, já faz seu pedido. A Cida, a equipe dela, vai mandar para você no seu endereço, para que você tenha essa história em sua mão, Prefácio do Amor. Até porque, como ela já disse, não vai perder tempo. Em breve ela já está lançando a continuação, né? Quem sabe vem até uma trilogia aí, né? Eu penso, hoje a menina que falou do livro, né? Que está se convertendo, tá voltando para a Igreja Católica. Como que ela chama? Assim, Letícia. Um abraço, Letícia. Deus abençoe você. Então, hoje ela perguntou para mim, né? Nós estávamos conversando assim, quando ela veio perguntar sobre o filme, né? E aí ela falou assim, você pensa em fazer continuação? Aí eu falei assim, penso. Aí eu falei, talvez, mas... Eu falei, fora esse aqui que já está publicado, já tem outro pronto, eu penso em publicar talvez mais um terceiro, ou até, quem sabe, até 5. Porque eu falo assim, que o namoro cristão, a fé cristã, não é algo que acontece assim do nada, arrebatador. É aos pouquinhos que vai acontecendo. Então, eu penso assim, primeiro vai passar essa parte do namoro deles, depois um noivado, e aí sim o casamento. Aí termina no matrimônio. Talvez, se o leitor quiser, né, futuramente. Mas eu também tenho outros projetos, outros livros em mente já. Tudo nessa área direcionado para romance ou não? Tem outras ideias? Sim, romance. Só que, por exemplo... É uma área muito legal, inédita, assim. E a gente não encontra muitos apostolados, né, voltados a isso. E eu acho muito importante, tocando nesse ponto dos romances, que as pessoas falam assim, não é saudável ler romance. Aí eu falo assim, tá bom, porque as pessoas acham assim, que quem lê romance... Não é saudável ler romance? Isso, as pessoas dizem. Por quê? Porque dizem que... O que elas alegam pra vocês? Que cria muitas expectativas em reais. Aí eu falo assim, não, gente, não é assim que funciona. Pelo contrário, quando a gente lê, por exemplo, a vida de Santa Jeana Beretta Molla, né?
foi uma médica, Isso. casada, mãe. A gente vê ali, tem a obra que mostra as cartas, as cartas de amor que ela escrevia para o esposo, né? Pelo contrário, aquele incentiva quem tem vocação ao matrimônio ao ler, mesmo que hoje você não viva o caminho para o matrimônio, ou seja, não esteja namorando, não esteja rezando com alguém para iniciar um namoro, se você tem a vocação e a certeza, que mal tem você ler um romance, vai alimentar mais a sua vocação. E justamente, e eu acho assim que a questão dos romances é que, por exemplo, nós temos que ter uma diferença. Homens e mulheres agem de forma diferente. E eu deixo isso claro no livro, né? Então, Prefácio do Amor já abre as portas. Vou dar um spoiler porque eu gosto também. Pode. Esse é do início. Que Cecília, ela deixa claro, né? Que ela sempre ouviu que o amor não é como nos livros. Que não deveria criar tantas expectativas. E ela vai falando sobre isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ela também cita a pressão social. Porque as pessoas têm aquela coisa, né? Você tem tal idade e não tem um namorado. Você tem tal idade e vocês estão namorando e ainda não noivaram. Vocês são noivos e ainda não casaram. Vocês são casados e ainda não têm filhos. E aí continua a cobrança. Então ela também vai falando sobre essa parte. Ao mesmo tempo que a sociedade... Até para apaziguar a questão e acalmar a pessoa que talvez lendo vai falar assim, nossa, eu também fui cobrado, eu também sou cobrado, então não preciso me preocupar, né? E engraçado é que uma amiga minha, Alana, o nome dela, que ela leu lá no início, quando eu estava começando a escrever. Não estava completa ainda a história. E ela leu o início e ela falou assim, nossa, parece que eu tô lendo a minha história. E é engraçado, porque muitas pessoas se identificam. É interessante. Realmente. Né? Porque todo mundo escuta que o amor não é como nos livros, que o príncipe encantado não existe, né? E realmente ele não existe. Vai vir uma pessoa toda cheia de defeito, mas é aquela que Deus quer pra você, tudo bem. Então, ela vai entendendo isso, Cecília, que ao mesmo tempo que as pessoas quebram as expectativas que ela tem sobre o amor, as pessoas também exigem algo dela. E a sociedade é assim, ela vai te cobrar e ao mesmo tempo quebrar suas expectativas. Então, você está vendo que Prefácio do Amor é catequese pura, né? Além dos aspectos do catolicismo, da doutrina, essas dicas espirituais. Para você que é cobrado muitas vezes na sua relação, para você que aí no namoro às vezes escuta, não vai casar, não vai deixar de enrolar o outro, por que não marcou o casamento? Aquelas pressões. Isso. Depois que casa, vem outra cobrança, como você já disse, né? E os filhos? Parece que as pessoas querem ali, num ar de intromissão, né? Não respeitar o tempo de Deus na vida do casal. Isso. Então, o Prefácio do Amor vai também te ajudar nessas questões, a entender que para tudo existe um tempo debaixo dos céus, conforme nos diz as Sagradas Escrituras. Já estou aqui curioso para ler. Nós fizemos um presente para você viu aí? Sim. A sua caneca. Roma Locuta. Colocamos um desenho. Vamos colocar o desenho da Cida Dias para o pessoal ver. Olha lá, essa moda aí dos jovens. Já que você falou do fanfic lá, coisas da juventude hoje, um desenho bem legal da Cida aí, é um presente nosso. Inclusive, muitas capas de livro, de romance, principalmente os que tem na linha protestante, né? Eles fazem essa arte. E o livro... E você viu aí que tem um livrozinho, tem um detalhe? Você eu vi essa edição. E na capa, minha capa era algo assim, a outra capa que eu tinha. Né? E aí a Beatriz falou, é meio adolescentezinho, né? Mas só que o livro não é adolescente. Porque Cecília e Anthony já têm uma maturidade maior. Ali Anthony terminou a faculdade, está iniciando ali com as ambições do trabalho, né? E já Cecília... É bem parecido com a história de muitos jovens que estão no redil da igreja, né? Justamente. Que tem pelo que você foi falando ali, a preocupação de Anthony em buscar as coisas de Deus primeiro, antes... Isso, justamente. E bom, se bem que isso também é raridade em homens. Em relação também ao mundo, né? As pessoas devem olhar e falar para essa história e falar assim, nossa... Que utópico, será que existe isso? Mas existe. Existe, nós temos Existem que muitos relatos. Isso é interessante. O seu livro tem esse papel de trazer isso, que existem testemunhos, sim, de namoros santos, de pessoas que querem entender a vontade de Deus, até mesmo antes de iniciar o namoro, já que você falou que nem chega aí nesse ápice, né? Enfim. E eu conheço um casal assim, né? Então eu até falo assim que lá no outro volume, não vou dar spoiler não, eu falo assim, olha, eu usei tal cena de vocês como exemplo, porque eu acho muito bonito. Então eu acho que é raro encontrar, mas ainda existe. E nós devemos ter essa esperança, né? Sim. Porque a esperança não decepciona. Então a gente tem que perseverar. 5:5. Inclusive é o lema do ano da esperança, do ano jubilar. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas assim, no podcast a gente sempre faz essa pergunta de surpresa. E aí o entrevistado, é óbvio que ele tem o direito de falar assim, não, deixa isso para uma próxima entrevista.
Mas nós temos um contexto da juventude católica, aquela questão de discernimento de vocação, né? A Cida já tem a vocação discernida no coração ou ainda não? Está discernindo? É o matrimônio, não é? Sei que é uma pergunta assim que foge, mas só para a gente conhecer. Às vezes a pessoa tem a certeza e ela vai falar com alegria sobre isso, testemunhar. E às vezes não, às vezes ela está discernindo. Não, eu tenho certeza que a minha vocação é o matrimônio. A minha família, Glória, a minha família até fala assim, nossa, você vai... Minha família, eu disse assim, quando eles lerem meu livro, eles vão ver que a minha vocação não é a religiosa, porque minha família tem a mania, né? Lá, se a pessoa tá na igreja, já tem que colocar num convento. Até porque a jovem que se consagra pelo Mestre São Luís, usa o piedoso véu, e, enfim. Justamente. Aí, minha família tinha muito isso, né? Dizer, ai, você vai ser freira. Eu falo, gente, não é minha vocação. Entenda. Aí, justamente por isso, porque eu entendo assim, que você não deve se apressar para querer entrar num relacionamento. Você tem que primeiro focar em você, focar na sua fé. E é isso que eu falo também, né? Cecília fala isso para as pessoas. É o momento que ela realmente se conecta com o leitor. Diz assim, né? Não fique carente, não ache que há algo de errado com você. Talvez você tenha que esperar um tempo, você tem que focar em você tem que focar na sua espiritualidade, você tem que focar nisso primeiro. Talvez Deus ainda esteja te preparando para você viver um relacionamento. E as pessoas, elas acham que você tem que se apressar, você tem que correr no tempo delas. Só que cada pessoa tem o seu tempo. Meu então Deus, eu aprendi isso. Muito bonito. Aí eu falo, eu vou rezando. Na hora certa, Deus manda. E embora você disse que não tem, assim, você não teve a pretensão de colocar a sua história, isso é muito bonito, isso mostra também sua autenticidade, mas tem alguma característica da história que Deus te inspirou e que você colocou nas letras que você queira viver um dia? Eu acho assim, minha amiga Mariane fala assim, né, que Cecília, no prefácio do livro, ela fala aqui no início, ela diz assim, que Cecília é um reflexo meu e das milhares de mulheres que sonham um dia encontrar esse tipo de amor, né? Um amor que não fica ali na superfície. Meu Deus. Mas ele é profundo, ele toca a alma, ele realmente quer conhecer a essência do outro. Então, eu acho que é isso. Eu falo muito assim, que eu não quero alguém só por aparência, né? Porque tem uma frase que diz assim, né? A qualidade mais atraente em uma pessoa é que ela ame a Deus. Maquiagem sai, pessoas envelhecem. Mas o coração entregue a Deus ecoa na eternidade. É outro corte. Tem uma frase que assim. Bonito, hein? E essa frase me chama muita atenção, porque é justamente isso. Nós temos que entender que não adianta você estar em um relacionamento. É melhor você estar sozinho e viver sua espiritualidade, a sua fé católica de forma correta, do que estar com alguém que vai te afastar, às vezes, da fé. Ou entrar num relacionamento por carência. Tenho certeza que essa parte aqui do nosso episódio mexeu com muitos aí. É Deus falando com você, né? Santo Atanásio vai dizer que Deus utiliza de momentos propícios para nos falar. Esse aqui é um momento propício e eu nem sei se você notou, mas já estamos há mais de 1 hora. Não. Olha que interessante, né? Tá vendo como é bom falar das coisas de Deus? Então, nós estamos chegando ao final. Eu queria que você, olhando para essa câmera aqui, deixasse uma mensagem para a juventude católica, né? Assim, pode ser acerca do livro ou pode ser uma mensagem que você queira passar acerca de tudo que a gente conversou hoje aqui. Eu quero deixar uma mensagem que a juventude tem que buscar o céu, né? O céu é possível e quando nós entendemos isso, que nós devemos buscar Deus primeiro, que Deus deve ser o centro da nossa vida, tudo mais virá em acréscimo, como o próprio Jesus fala, né? Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. Então, nosso objetivo, nosso foco tem que ser a santidade, tem que ser o céu. E se você acha que Prefácio do Amor vai te ajudar a encontrar uma forma de enxergar o céu, de encontrar Deus, talvez você compre esse livro e encontre realmente, talvez não, mas Prefácio do Amor é realmente uma oportunidade de você conhecer talvez um pouco sobre você, um pouco sobre Deus e também entender todo o contexto da fé católica, caso você não seja católico e queira se aproximar da fé católica. Que maravilha! Louvado seja Deus e também amada e conhecida a Virgem Maria por Amém. Esse projeto. Que Jesus te envie em lugares para você falar sobre o Prefácio do Amor. Amém. E que ele continue achando no seu coração uma fonte aí onde ele pode derramar
aquilo que é dele, né? Isso. Inspirando você no seu apostolado, colocando pessoas como a Gabriela foi colocada na sua vida, para que você entenda também que Deus quer que você evangelize. É. Esse podcast aqui é sua casa, sempre que precisar obrigada. utilizar para divulgar, né? Nós vamos divulgar muito esse episódio aqui para que a juventude católica tenha acesso a mais esse apostolado nascido no coração de uma jovem, Prefácio do Amor. Então, nós vamos deixar também na descrição do vídeo todas as informações necessárias para que você possa adquirir o seu exemplar e ajudar a difundir essa obra. Quero agradecer também a Isabela Moriá pela edição aqui, pela doação também de participar comigo nesse apostolado, a presença também da Gabriela e, sobretudo, você, que é a nossa audiência. Compartilhe esse vídeo para que nós possamos alcançar mais pessoas com essa linda história de amor aqui relatada no Prefácio do Amor. Um abraço, muito obrigado mais uma vez. Conte comigo, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço sua bênção, né? Que Deus abençoe. Vamos divulgar muito o Prefácio do Amor. Amém, amém. Amém. Até o próximo episódio, se Deus quiser, do Roma Locuta. Reze por nós e evangelize compartilhando os nossos conteúdos. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Roma locuta, causa finita est. 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 Convenimus, Sancta Ecclesia,